Querido Deus, eterno Pai que estás nos céus, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez, entre irmãos e amigos, para abrirmos a Tua palavra, para ouvirmos a Tua voz. Pedimos que o Seu Santo Espírito nos ilumine, nos guie a todo entendimento, que eu possa ser usado por Ti, para que possamos ouvir palavras de vida. Muito obrigado por seu cuidado, proteção e esteja por cada um de nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O nome do estudo que a gente vai conversar um pouquinho hoje Seja Feita a Tua Vontade. E para a gente começar, queria que vocês me ajudassem. Quando eu falo Seja Feita a Tua Vontade, vocês acham que eu estou tirando essa frase da onde? Da oração do Pai Nosso. Isso, a oração do Pai Nosso, tão conhecida no mundo inteiro, que tem um trechinho que a gente vai ler já já. Na verdade, eu já vou abrir aqui. Os textos já separei nas notas. Vocês vão conseguir ver. É o primeiro texto que eu vou ler para vocês. Tá em Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13, que diz assim. Quem pode ler para mim, fazendo favor? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Ok, obrigado, Rose. Eu queria frisar especificamente na oração do Pai Nosso o trecho que diz: Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Esse é o verso introdutório do estudo de hoje. Talvez se eu fosse frisar alguma palavra ainda, seria o tua. E aí, para a gente poder desenvolver um pouquinho sobre isso, eu queria que a gente tivesse uma reflexão lá desde o princípio, digamos assim, desde a criação. Vocês estão vendo a minha tela, eu desenho um mundo meio mal feito aí, mas eu vou tentar desenhar. Se ficar muito pequeno, se alguém me avisa, fazendo favor. Deus criou Adão e Eva. Vou tentar desenhar um boneco aqui, dois. Lá no princípio. E vamos conversar um pouquinho sobre o quão eles eram entendidos. Eu vou tentar colocar um gráfico, digamos assim, de tempo, que é esse na horizontal. Isso. Vou colocar aqui, ó, tempo, o decorrer dos anos, décadas, séculos, e aqui em cima seria sabedoria. Assim que Adão e Eva foram criados, eles sabiam de todas essas coisas? Conversa um pouquinho comigo. Não. Eles já foram criados sabendo cultivar o jardim, enfim, se a gente fosse colocar e usar uma espécie de parábola ou um exemplo para isso, a gente pode pensar no próprio nascimento de um ser humano. Então a gente pode visualizar facilmente alguma coisa que a gente vê no dia a dia, um bebê, um recém-nascido. O recém-nascido, ele nasce com alguns reflexos que são importantes para a sua sobrevivência, para poder, a sucção, para ele poder mamar, alguns reflexos para ele poder ir se desenvolvendo a parte neuropsicomotora que a gente fala. Só que o bebê ele não sabe falar, ele não entende nada, a visão dele é muito, digamos assim, muito diferente do que a gente tem, o entendimento, enfim, com o passar dos anos, e aí vai demorar de fato anos para ele começar a desenvolver a habilidade de se sentar. Na verdade, ele começa no primeiro ano, né? Ele se senta, ele começa a engatinhar, aí depois ele vai dar os primeiros passos, e aí só depois de algum tempo ele vai começar a comer sozinho, vai conseguir escovar o próprio dente e tudo mais. Então a gente vai pensar exatamente a mesma forma como essa parábola, esse exemplo, essa tipificação, quando a gente for pensar quando o Adão e Eva foram criados. A gente vai ler um texto agora para nos auxiliar, para a gente poder entender sobre a questão da sabedoria. Esse eu vou ler para vocês, para ficar um pouco... Porque eu frisei dois trechos aqui, que diz o seguinte, está no compartilhamento de tela. Esse texto está no livro Educação, a página 14, o último parágrafo, que é o parágrafo 4, até a página 15, parágrafo 2, que diz assim:
A fim de compreendermos o que se acha envolvido na obra da educação, necessitamos considerar tanto a natureza do homem como o propósito de Deus ao criá-lo. Precisamos também considerar a mudança na condição do homem em virtude da entrada do conhecimento do mal e o plano de Deus para ainda cumprir seu glorioso propósito na educação da raça humana. Quando Adão saiu das mãos do Criador, trazia ele em sua natureza física, intelectual e espiritual a semelhança de seu Criador. Deus criou o homem à sua imagem, era seu intento que, quanto mais o homem vivesse, aí está o aspecto que eu gostaria de frisar, quanto mais passasse o tempo, mais plenamente revelasse esta imagem, refletindo mais completamente a glória do Criador. Todas as suas faculdades eram passíveis de desenvolvimento. Sua capacidade e vigor deveriam aumentar continuamente. Vasto era o alvo oferecido a seu exercício e glorioso o campo aberto à sua pesquisa. Os mistérios do universo visível, as maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos, convidavam o homem ao estudo. Aquela comunhão com seu Criador, face a face toda íntima, era o seu alto privilégio. Houvesse ele permanecido fiel a Deus, e tudo isso teria sido seu para sempre. Ou seja, se o homem não houvesse pecado, nasceu como uma criança, ele não sabia sobre muitas coisas, na verdade, ele não sabia nada. A princípio, ele foi aprendendo. Ele aprenderia cada vez mais profundamente, amplamente, completamente sobre a sabedoria de Deus, as coisas espirituais, digamos assim. E aí, voltando, na parte em negrito, continua assim. Através dos séculos infindáveis, teria ele continuado a obter novos tesouros de conhecimentos, a descobrir novas fontes de felicidade e a alcançar concepções cada vez mais claras da sabedoria, do poder e do amor de Deus. Mais e mais amplamente teria ele cumprido o objetivo de sua criação, mais e mais teria ele refletido a glória do Criador. Esse seria o cenário sem o pecado. E aí a gente continua o texto, que diz assim: pela desobediência, porém, isso se enfraqueceu-se, perdão, isso se perdeu. Com o pecado, a semelhança divina se deslustrou, obliterando-se quase. Enfraqueceu-se a capacidade física do homem, e sua capacidade mental diminuiu. Ofuscou-se-lhe a visão espiritual. Então, enquanto ele tinha uh, esse campo aberto para aprender face a face com Deus, agora ele tem uma visão espiritual ofuscada, uma capacidade mental diminuída e a própria capacidade física. Tornou-se sujeito à morte. Todavia, a raça humana não foi deixada sem esperança. Por infinito amor e misericórdia foi concebido o plano da salvação, concedendo-se um tempo de graça. Restaurar no homem a imagem de seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que fora criado, promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma para que se pudesse realizar o propósito divino da sua criação, tal deveria ser a obra da redenção. Este é o objetivo da educação, o grande objetivo da vida. E agora eu vou voltar para a gente poder entender aqui, então, usando essa parábola de um bebê, de um recém-nascido, a sabedoria do homem, vou fazer aqui um pouquinho maior, estava aqui embaixo, digamos assim, sabedoria zero, e com o passar do tempo, ele iria aprender cada vez mais. Eu gostaria até de fazer esse gráfico exponencial, porque é algo como não seria só um conhecimento que se soma. Quanto mais você aprende, você tem conhecimento sobre amplos aspectos da vida. Então, esse conhecimento não seria uma curva linear. Ele vai crescer, tipo assim, em pouco tempo ele vai adquirindo cada vez muito mais conhecimento, cada vez mais. Então, esse seria o cenário perfeito. E aí a gente tem a entrada do que a gente leu no texto, que interrompeu essa cadeia, essa linha, esse gráfico. Vou colocar até bem aqui no comecinho. Perfeito. O pecado ou a desobediência. Vou colocar de vermelho mesmo. Vou colocar aqui, ó. Pecado. Então, eu quero que vocês me respondam. Se fosse colocar em termos de sabedoria, o quão o homem era sábio, a capacidade de sabedoria, o conhecimento intelectual, o conhecimento das coisas de Deus do homem, estava mais ou menos já avançado ou estava bem lá no comecinho? A resposta eu sei que é um pouco óbvia, mas eu quero que vocês me ajudem a pensar. Se fosse pensar num recém-nascido, quanto tempo mais ou menos vocês colocariam lá? Já tinha 1 ano, 2 anos, 3 anos? Bom,
Tu tá perguntando há quanto tempo depois caiu Adão? Tipo Não, isso? na verdade a gente não tem essa resposta, mas se a gente fosse colocar mais ou menos assim, o homem já tinha um conhecimento espiritual para ser uma criança, um adolescente, já era um adulto, uma pessoa madura. Nossa, um bebê ainda, né? Penso Perfeito. eu. Isso, e eu penso da mesma maneira. Assim que ele foi criado, depois de pouco tempo, a gente não sabe qual tempo, qual a quantidade de tempo, né? Mas com certeza era bem lá no comecinho. Ele estava, entre aspas, começando a. Ele estava ainda com os reflexos para sobreviver, mas eu acho que mal conseguia engatinhar, digamos assim. Isso é muito importante para a continuação desse estudo. Assim que o pecado entrou, a gente começa a ver uma separação, um distanciamento muito grande entre o homem e Deus. Ele tinha comunhão face a face e agora ele não tinha mais. E aí a gente viu a diminuição da capacidade intelectual do homem, uma obscuração, um escurecimento da visão espiritual e a própria capacidade física do homem foram todos prejudicados. Então é nesse contexto que eu gostaria de lembrar-nos, e aqui eu vou apagar essa linha aqui, todo esse conhecimento de coisas que ele não sabia e que ele aprenderia com o passar do tempo, ele passou a. Peraí. Ele não teve mais isso. Então, o cenário do homem, assim que entrou o pecado, ele está nesse nível aqui de sabedoria, bem pequeno, estava engatinhando. E aí a gente vai ver uma coisa logo no. A gente não vai ler os versos porque a gente conhece. Mas logo que entrou o pecado, a gente vai ter outra palavrinha aqui quando a gente lê os textos, e aí eu estou entrando um pouquinho no que a gente entende um pouquinho muito mais hoje, digamos assim, com relação a verdades que são essenciais para a gente poder entender hoje em dia, que são três palavrinhas em especial, começando aqui que eu vou escrever. Sexismo. Depois eu escrevo as demais. Quando a gente fala sobre a maldição, a gente já tem um texto de Ellen White que explica que a maldição era um proferimento, uma profecia. Deus falou para eles o que já aconteceria no decorrer dos anos. Não é que Deus arbitrariamente falou. Então, já que vocês pecaram, mulher, você vai sofrer porque eu quero fazer você sofrer, entre aspas, digamos assim, porque você pecou. Na verdade, se a gente for pensar nesse aspecto em específico, é como se fosse o seguinte: a gente consegue ter isso em mente. Quando a gente tem o costume, como ser humano, de culpar os outros por coisas, por tudo. A gente não quer colocar a culpa na gente, digamos assim. Então, o pecado e tudo de ruim que entrou no mundo começou com o que aconteceu? Quem é que pecou primeiro? Deixa eu só escrever aqui, ó. Homem. Vou colocar assim, né? Como corpo físico, digamos assim. O homem e a mulher. Quem é que pecou? Primeiro, quem comeu a maçã? Maçã não, o fruto, né? A mulher, Proibido. tá. Foi a mulher. Então, é como se fosse assim: quando você está passando por uma situação ruim, você está junto com alguma pessoa que tenha provocado essa situação, é natural, digamos assim, que você vai buscar culpar essa pessoa por tudo que está acontecendo. Ah, foi porque você fez isso, por isso que a gente está vivendo a vida que a gente está vivendo hoje. Então, Deus proferiu o que seria um resultado natural do que havia acontecido. Essa maldição sendo uma profecia do que aconteceria. Então, a mulher comeu o fruto, ela trouxe Eva, né? Ela trouxe o pecado no mundo, a separação de Deus, digamos assim, e aí veio todas as coisas de ruim desde então. Então, a humanidade ela vai culpar a mulher como alguém que a vontade, se fosse, entre aspas, né? Se fosse deixar a mulher escolher algo, ela levaria para uma consequência ruim. Então, a gente começa a ver aqui, e aí eu vou exemplificar, a mulher passa a ser a palavrinha que a gente usa, né? Submissa ao homem no sentido de ela tem agora a humanidade não vê a mulher, não veria como consequência do pecado como alguém que pudesse exercer a sua própria vontade, sempre ter a sua vontade submissa ao homem. E tudo isso que eu estou exemplificando é porque pelo que aconteceu lá no princípio. De forma simples e na forma como eu entendo, se fosse Adão que tivesse comido o fruto proibido, a gente veria, ao meu ver, o inverso disso.
O homem seria submisso à mulher, eles foram criados iguais. O homem submisso à mulher seria uma consequência. Já que o homem comeu fruta, agora ele tem que ter a vontade submissa à mulher. A gente veria um mundo literalmente completamente diferente do que a gente vê hoje. Então, começando, eu queria exemplificar isso com relação ao sexismo. E aí, isso como consequência do pecado em si, eu queria realmente frisar essa condição que a humanidade naturalmente faria, colocar a mulher como inferior, é como se fosse, e aí eu vou voltar para esse gráfico da sabedoria, é como se fosse o ser humano nessa condição bem baixa de sabedoria, digamos assim, um bebê espiritual, ele vai falar, a mulher agora ela vai ter, ela tem que ser submissa e inferior ao homem. E aí a gente poderia pensar, então isso, vou já puxar um pouquinho para a gente, né? Para o nosso tempo. Mas foi Deus que falou que deveria ser assim. Isso é Deus, não é o ser humano. Não, quando Deus falou sobre isso, isso foi uma consequência do pecado, uma consequência do mal, uma coisa que naturalmente o ser humano faria. Só que Adão e Eva foram criados completamente iguais. Então é como se um bebê espiritual agora vai ter, tipo assim, a mulher vai ser submissa ao homem. Se eu fosse mudar um pouquinho aqui, se o pecado fosse depois de muitos séculos da criação, o homem talvez seria um entendimento muito mais robusto, uma capacidade intelectual e espiritual muito mais robusta, que isso não aconteceria com a humanidade. A mulher ser submissa ao homem. Mas isso foi logo após a criação, o homem ainda tinha uma capacidade intelectual e espiritual muito pequena, e isso acaba acontecendo como consequência. Isso é uma consequência do pecado. E aí, justamente sobre isso, eu vou até colocar aqui, se a gente fosse colocar nesse gráfico, né, a sabedoria em cima, sabedoria divina, eu quero que vocês me ajudem a entender agora. A gente vai colocar agora as 3 palavrinhas, né? Deixa eu só grifar aqui, peraí. Aqui, ó, o sexismo. A outra palavrinha dos 3 ícones, né? Sexismo, com relação a Adão e Eva. Se fosse pensar em Caim e Abel, qual é a outra palavra? O que Caim fez, também a gente está vendo esse conhecimento espiritual degenerado. Perfeito, Eduardo falou. A adoração. Ele, digamos assim, vamos tentar exemplificar da forma que eu também entendo melhor na minha cabeça. O homem acabou de pecar, tem todo esse conhecimento, sabedoria divina, muito bem no comecinho. Como consequência do pecado, ele vai culpar a mulher pelo que aconteceu. No decorrer dos séculos, a mulher seria colocada como inferior, como precisando ser subjugada ao seu esposo, ao homem, não podendo falar em público, etc, etc. A gente vê depois de um pouquinho, o homem vamos pensar, Caim, ele adquiriu o conhecimento de Deus, ele estava maduro espiritualmente, aí foi o que ele tomou a decisão do que ele fez? Não, pelo contrário. A gente começa a ver toda essa degradação desse conhecimento espiritual, e ele vai pensar bem assim, olha, Deus está pedindo para que eu sacrifique um cordeiro, mas na verdade a gente pode, eu vou fazer o que eu tenho de melhor, vou fazer do meu jeito, e aí ele fala, não, eu vou fazer da minha melhor colheita, digamos assim. A gente está vendo uma alteração sobre a adoração, como o Eduardo colocou ali. Adoração, vou grifar aqui também. Só desse conhecimento que vai se deturpando. Primeiro, coloca a mulher como inferior. Esse conhecimento, que em vez de estar crescendo aqui em cima, ó, ele cresceria exponencialmente. A gente está vendo, se eu pudesse colocar assim, um contrário da sabedoria de Deus, o contrário do que Deus queria para eles. Então é como se fosse colocar assim, ele saiu daqui, ó, do pecado, e nesses pontos em específicos que eu estou destacando, claro que ele cresceu em conhecimento aos poucos, em vários outros aspectos, mas com relação ao sexismo, isso seria o contrário da sabedoria divina. Vou cair aqui embaixo, ó. Com relação à adoração, também seria lá embaixo. E qual é a outra palavra? Com relação a um outro aspecto importante, a gente está falando agora sobre, depois, né, da Noé e os descendentes e tal. Qual é a outra palavrinha? Racismo? Isso. E aí eu vou cair um pouquinho mais nesse conhecimento aqui, ó, para escrever essa outra palavra, que é o racismo.
E aí, uma coisa que eu tenho pensado e refletido, e eu achei que poderia ser de proveito, me ajudem a pensar. É como se fosse bem assim. O homem, ele tá nessa condição deteriorada, ele já fez esses degraus para baixo e não para cima, com relação ao sexismo, e aí ele pensou, não, a mulher é inferior. E aí é como se eles passam a, sei lá, a gostar dessa submissão, o homem, né? Essa submissão da mulher, ela vai ser inferior, o homem é, entre aspas, né? É o homem que manda, se ela quiser algo, ela tem que vir a mim, ela não pode falar em público e tal, 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 tal. A escola dos profetas, só os homens podem participar, os sacerdotes eram só homens, tal, tal, tal. Estou passando no recorrer da história. Mas aí eu acabo voltando um pouco antes, mas eu quero que a gente pegue esse raciocínio. Quando fala sobre adoração, e quer saber se Deus está pedindo uma coisa? Não, mas a gente pode fazer do nosso jeito. A gente quer fazer da nossa forma. Eu quero fazer da minha forma. Eu vou adorar do meu jeito. Eu vou dar o meu melhor. Eu estou fazendo para Deus, não estou fazendo para Satanás. É para Deus, mas é do meu jeito. E aí isso na verdade é só uma deteriorização desses degraus abaixo. E aí, quando penso em racismo, eu pensei de como se fosse assim, né? Uh, Quer saber? Eu estou exemplificando. Uh, Se alguém quiser comentar sobre isso, mas é como se ficasse bem assim. Quer saber? Essa questão da submissão é bom, né? A gente se sente poderoso, é assim que eu gosto. Eu gosto de mandar, eu gosto que as pessoas me obedeçam, entre aspas, que a mulher me obedeça, eu quero adorar do meu jeito. E se a gente fosse colocar aqui, né? Aqui era um homem e mulher. E é como se, pro ponto que eu quero fazer especificamente agora, é como se fosse assim, quer saber? Nós, homens, a gente está numa condição superior à mulher, mas eu gosto de mandar, então eu acho que tem homens que têm que ser submissos também. Então vai ter um homem que vai mandar e vai ter um homem que vai obedecer. E aí a gente entra na questão da escravidão. É só uma deteriorização, digamos assim, uh, desse padrão de dominação, de opressão que já havia começado, só que aí ele já não é superficial, ele quer ir mais fundo, quer ir pior. Então, não é só a mulher, digamos assim, mas acho que o homem é superior, mas vai ter homem que vai ser inferior, porque eu gosto de mandar, eu quero mandar não só na mulher, mas quero mandar no meu escravo também. E a gente vê, na forma que eu enxergo, essa piora, nesse declínio ainda maior, esse grau mais profundo. É pior ainda. Então, por mais que o homem fosse superior, ainda assim, alguns vão ser inferiores a outros homens. E aí eu acho interessante porque eu vou dar uma pausa e agora eu vou voltar um pouquinho. Quero mostrar para vocês uma imagem, ver se vocês conseguem ver aí. Quem pode me explicar o que essa imagem está representando? Vocês conseguem ver no compartilhamento? Jesus, o Cordeiro? Sim. Perfeito. Jesus e o Cordeiro. Eu propositalmente, eu tirei o rosto, digamos assim, de Jesus, porque a gente já está vendo, como a gente exemplificou agora nesse gráfico, que o homem ele passa a se comportar, a enxergar a Deus, a querer que as coisas funcionam, não como Deus é, mas como o próprio homem deseja. Então é como se o homem foi criando no decorrer do tempo um Jesus conforme a forma que a vontade deles, o desejo deles, e esse desejo deturpado. Então ele criou aqui, ó, esse Jesus, digamos assim, que vai, entre aspas, defender, ou a forma como eles gostariam. Não, é Jesus que está dizendo que a mulher deve ser submissa. Vou até escrever aqui em cima, ó. Vai ter que ser um pouquinho menor. Vou colocar a submissão. E aqui vai entrar tanto no aspecto do sexismo, vou colocar aqui S de sexismo, tanto na questão do racismo, por exemplo. É o Deus que o homem se agradou, é o que Deus mandou, digamos assim, a mulher vai ser submissa até o final dos tempos. Por que isso? Porque eu gosto de mandar, é como eu gosto que as coisas funcionem, eu gosto de um Deus que vai defender essa desigualdade, um povo sendo maior do que o outro, um povo sendo mais especial, um povo tendo mais poder. Então a gente vai ver a questão do sexismo, a gente vai ver a questão do racismo, e o homem vai amar isso, porque o homem mau, digamos assim, o homem deteriorado, ele vai amar as coisas ruins, o contrário da sabedoria divina. E aí é por isso que eu vou voltar um pouquinho lá, ó,
tem a ver com o que a gente está conversando, ó. Na oração, Deus falou: venha, a gente deve orar, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E é aí, ó, que a gente vê a humanidade sendo completamente degradada, porque ela quer um Deus não conforme a vontade dele. Não é que o reino dele venha para cá, mas que Deus faça conforme eu quero, como o ser humano quer, numa visão degradada. Então, quando a gente vem aqui no comecinho, eu vou voltar um pouquinho no texto que fala sobre a obra da redenção, que tem como objetivo restaurar o homem à posição em que ele foi criado. Lembrando, qual é o nosso conhecimento sobre o momento em que ele foi criado? Aqui ele já sabia de tudo? Pelo contrário, ele sabia muito pouco. Então, se a gente ler Gênesis, a gente vai ter uma visão muito, mas muito crua e superficial do que era o propósito de Deus. Ele não falou, vou usar dessa maneira, ele não pregava sermões, talvez, conversava com Adão e Eva, olha, vocês são completamente iguais, na verdade isso não era necessário, né? Mas ninguém deve ser submisso ao outro, ele não falou isso lá no Éden, digamos assim. Isso era uma coisa que eles aprenderiam, aprendendo mais sobre o amor de Deus, que isso seria óbvio, digamos assim, que nunca alguém deveria ser inferior ao outro, ninguém tem menos valor do que o outro, ninguém deve mandar no outro. E aí, é como se, quando Deus restaura em nós a imagem de Deus, e a gente tem essa visão muito superficial do que seria esse conhecimento, ainda existia todo esse campo aqui, ó, que a gente estava colocando antes, para se crescer em conhecimento e em sabedoria divina. E aí que eu vou ler esse próximo texto, que está em Isaías 55, versos 6 ao 9. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Confesso que a minha visão de quem era uma pessoa ímpia era muito, mas muito, mas muito equivocada. Então a gente vai começar a entrar aqui no aspecto da verdade presente, que depois eu vou colocar aqui melhor, mas é como se fosse bem assim, na nossa visão crua, na nossa visão, na própria nossa linha de reforma, Deus vai trazer uma verdade presente para a gente não faz ideia dela, a gente precisa de muitos degraus para poder alcançá-la, entender e desaprender muita, mas muita coisa, e aí é como se fosse bem assim, a mulher que não quer ser submissa ao homem, ela é uma pessoa que não quer se submeter à vontade de Deus. Ela é uma pessoa ímpia. Ela tem que se converter desse caminho. E aí a gente começa a ver que quando Deus ele começa a revelar cada vez mais, nos mais detalhes, de maneira mais profunda e ampla, a sua verdade, a gente começa a ver que a nossa visão de mundo era completamente distorcida, para não dizer completamente o contrário do que é certo. Porque quem a gente chamava de ímpio, na verdade, estava fazendo uma coisa que deveria ser a certa. E talvez quem a gente entende, quem falaria, e depende até hoje, não, a mulher tem que ser submissa sim. Sou eu que mando. Essa pessoa que está sendo verdadeiramente a ímpia. Enquanto que antes a gente pensava, essa é a pessoa que está seguindo um assim diz o Senhor. E é por isso que eu vou entrar essa continuação que diz assim, ó. Porque os meus pensamentos, lembrando que Deus ora para que faça a vontade dele, para que ele se manifeste, que tudo seja conforme o seu desígnio, digamos assim. Porque os pensamentos de Deus, os meus pensamentos, não são os vossos pensamentos. Ou seja, você quer dizer que a mulher tem que ser submissa, que um escravo tem que ser submisso ao seu senhor, mas esse pensamento que você está tendo é muito pequeno. Isso não se equipara, não equivale nem um pouco ao meu desejo para vocês ou para qual vocês foram criados. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E aí, eu não estou com espaço aqui, mas eu queria ilustrar quando a gente for entrar aqui se fosse colocar aqui, né? Nessa próxima ilustração, eu vou exemplificar da seguinte maneira. Aqui está a linha do tempo. E Deus vai começar pelo objetivo e a obra da redenção, ele vai, como ele mesmo disse, que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele vai começar a se revelar à humanidade. E logo quando Adão e Eva pecaram,
que ele fez? Ele desceu em carne e se sacrificou? Ele escolheu uma forma de que as pessoas, no dia a dia que elas estavam vivendo, na sua própria rotina, elas vão ver diariamente, elas vão poder enxergar de perto, a olho nu, digamos assim, por meio de coisas visíveis ou naturais. Vou colocar aqui, ó, visíveis ou naturais, as coisas espirituais. Então, o que ele vai fazer logo aqui no começo? Ele vai prover para eles uma tipificação. E a gente vai falar sobre o sistema de sacrifício, né? Através de um símbolo, eles veriam uma representação de quem era Jesus. E aí, isso até, colocar assim, né? Isso é só um exemplo, eu estou tocando só em alguns pontos da verdade, digamos assim, até o próprio Jesus vir em carne e se sacrificar pela humanidade. Então a representação não terminou aí? De forma alguma. No próprio ensinamento e na vida de Jesus, chegou um momento do seu ministério que ele passou a ensinar e a pregar por meio dessa própria representação que é tão eficaz. No livro Parábola de Jesus, o primeiro capítulo, Ellen White fala sobre isso, sobre o ensino por parábolas. Essa próprio simbolismo, algo que a gente vê, que a gente enxerga, está no nosso dia a dia, algo que a gente consegue escrever, digamos assim. Isso representar uma verdade espiritual, isso começou desde lá do princípio. Deus começou a falar dessa maneira aqui, ele vai representar a sua verdade por meio de parábolas. E é esse mesmo método de ensino que ele vai usar no decorrer de todo o resto da história, digamos assim. Então a gente começa a ver que a humanidade ela está caindo em sabedoria, ela fala que a mulher tem que ser inferior, né? Vou voltar aqui, ó, o sexismo, colocar aqui a adoração, perdão pela letra, racismo. Mas Deus ele tá se revelando porque o homem ficou numa condição tão ruim que Deus vai precisar de séculos para poder trazer e se manifestar na sua verdadeira glória. A humanidade não estava preparada para ouvir lá no princípio, lá no meio do caminho, que o sexismo era completamente errado, essa forma de adoração, nesse quesito em específico, ele mostrou especificamente, né, que isso não era certo, mas vou exemplificar principalmente pelo sexismo e pelo racismo, porque a humanidade ela perpetuou com essa consequência do pecado e ele vai tomar aqui gerações aos poucos, assim como um bebê. Quando a gente ensina um bebê, a gente precisa dar de alimentação, a gente vai precisar cuidar, ensinar a andar, ensinar a fazer absolutamente tudo. Mas ele não vai conseguir fazer um cálculo matemático com 1 ano de idade. Ele vai precisar de anos para poder chegar nesse nível. E nessa própria representação, Deus agiu da mesma forma. Então a gente vai ver no decorrer da história, em várias gerações que passaram aqui, Deus vai enviar verdades presentes, que são verdades que são especialmente aplicáveis a cada geração, que falam sobre o tempo que elas estão vivendo, cumprimento de profecia, para mostrar verdadeiramente quem é Deus. E aí a gente vai ver esse desenvolvimento, esse aprofundamento, sobre de fato o que é o conhecimento de Deus. Então a gente vai ver a palavra verdade presente, em todas as gerações, mas de forma especial a gente vai traçar essa linha lá desde o princípio para ver que em cada geração Deus estava mostrando e se revelando verdadeiramente quem ele é conforme a vontade dele. Só que isso tomou de fato gerações. Então a gente fala no sexismo, por exemplo, a mulher antes não podia nem falar em público, ela não podia participar da escola dos profetas, os sacerdotes eram apenas homens. Para ter um símbolo, um pacto com Deus, tinha que ser por meio do seu esposo. E aí quando Jesus vem, ele batizou homens e mulheres, a mulher a gente começa a ver toda essa mudança do cenário que Deus estava revelando quem ele era. Mas ainda tinha muitas coisas para ele dizer que de forma alguma as pessoas estavam preparadas. Então ainda vai tomar gerações, porque aqui não foi resolvido o sexismo, muito pelo contrário, apenas de maneira superficial. A questão da submissão do servo ao seu senhor, na verdade, meio que quase que não mudou nada, porque lá em Filemão fala, ó, você vai voltar para o seu senhor, tem que ser submisso a ele. Lá em Efésios, né, próximo à submissão da mulher.
E aí a gente vai começar a ver que, ué, mas como é que no tempo de Ellen White agora ela se levanta contra, entre aspas, tudo e contra todos, contra um assunto do Senhor, dizendo que lá na América, né, a questão da guerra civil, Deus iria punir com um juízo quem continuasse defendendo a questão do racismo em si, a questão da escravidão. Mas Deus não falou, ele não permitiu, ele não era vontade dele, eles estavam, quem era dono de escravos estava cumprindo a vontade de Deus, isso foi uma consequência do pecado, e Deus vai se revelar cada vez mais. E aí eu vou trazer essa exemplificação, dessa joia preciosa aqui. Lá dentro dessa joia, vocês estão vendo esses diferentes níveis do coração, que é como se fosse conhecer cada vez mais profundamente quem Deus é e o seu amor, digamos assim. Então, quando a gente pensa numa verdade, num aprofundamento, é como se, no começo, o ser humano mal sabia sobre o verdadeiro amor de Deus de maneira tão clara. E aí, com o passar do tempo, é como se a gente fosse lapidando essa joia aqui, e aí é como se eu trouxesse para vocês que, nesse aprofundamento, aí como se aqui está o coração, né? Para conhecer muito mais completamente, de maneira mais profunda, quem é Deus. É como se a gente vai, até chegar lá, a gente vai passar por esse caminho aqui, ó, como se fosse um cone aqui, ó, para exemplificar. E aí, para a gente poder realmente chegar lá até o final, isso aqui é um cone, né? Para chegar lá no coração, aqui está o cone. Eu não sabia de nada, mas agora eu vou começar a entender bem assim, olha, a mulher, quando Jesus veio, a mulher também podia se batizar. Na verdade, a mulher pode falar em público, sim. Por que ela deveria, com o passar do tempo, quando vem Ellen White, começa a entender mais sobre a questão da submissão, e até hoje em dia, a mulher não é inferior. Então é como se fosse assim, a mulher se batizou, então ela começou a subir o degrau para se manter igual ao homem, que é o propósito de Deus desde o princípio. Isso a gente não sabia muito bem até a época de Jesus, porque ele batizou homens e mulheres. Então eu tenho só um entendimento superficial. Ela tem que ser submissa sim, mas ela pode se batizar. Ela não tem que fazer isso por intermédio do seu esposo. Mas espera aí, ela tem que ser submissa ainda ao seu esposo. O esposo que manda, está lá em Efésios, digamos assim, como se fosse assim. Só que isso não representa Deus, não representa mesmo. E aí a gente passa de maneira mais profunda depois de entender, que quem foi a pessoa escolhida por Deus para, na época agora dos mileritas, passou um pouquinho de tempo como profeta de Deus. Foi uma mulher, ela era a autoridade máxima, digamos assim, para representar a voz de Deus. Então a gente começa a ver, a gente está se aproximando desse coração mais profundo. Antes a gente tinha um entendimento superficial e agora a mulher é uma profeta, mas ela ainda assim deveria ser submissa ao seu esposo. Não deveria participar da política e tal, tal, tal. E aí a gente começa a ver, não, mas isso também não é quem Deus é. E aí a gente está voltando naquele gráfico lá do começo, A gente voltou aqui, como se fosse, está aprendendo cada vez mais o que seria a sabedoria divina. Na verdade, perdão, é como se fosse aqui, Tá aprendendo o que? Porque a sabedoria divina é que haja igualdade, né? Então tá embaixo do nível da sabedoria, Deus tem que voltar, para restaurar no homem o que era desde o princípio, porque ele vai poder continuar ensinando, digamos assim, verdades mais profundas. Então, em cada geração, a gente vai ver essa linha de restauração, esse progredir dessa verdade. Mas qual a maneira que Deus vai revelar essa verdade? Vai estar de maneira muito clara, vai ter um verso que vai falar bem assim lá em Apocalipse. Porque Deus, no princípio, existia a igualdade entre um homem e mulher, entrou o pecado, como consequência disso, houve a submissão da mulher com relação ao homem, mas no final dos tempos, a igualdade retornará. Vai estar tão claro assim? Infelizmente não. É o propósito de Deus que, com o próprio ensino de parábolas, muitas coisas elas não estavam claras, elas não estavam óbvias. O homem precisaria buscar, ele precisaria passar por um refinamento. E aí é isso que traz a questão do teste que Deus prova a cada geração, porque pelo óbvio, pelo assim do Senhor, parece que a própria Bíblia, a palavra de Deus, se contradiz se a gente não tem a metodologia correta. Então, infelizmente não, repito, não é infelizmente. Essa é a maneira que Deus designou para que as coisas, o evangelho pudesse ser pregado, porque se Deus falasse, Jesus falasse o que ele precisasse falar no seu ministério, ele seria morto e não conseguiria nem cumprir a missão, não poderia ensinar os discípulos. Então está lá em Parábola de Jesus, capítulo 1, ele fala sobre isso.
O propósito de Deus por ensino de parábolas, primeiro, se ele falasse claramente, o ministério não poderia ser completo. Além disso, era assim que ele não trazia a perseguição precipitada, e assim ele alcançava o coração dos sinceros. Mesmo os que estavam oprimidos, se ele falasse de cara, a pessoa ia fechar completamente o coração. Mas por falar de uma maneira complicada, digamos assim, a pessoa tinha que ir a Jesus em busca de conhecimento, ele trazia a revelação, o conhecimento, o entendimento. Então a gente começa a ver que a verdade em cada geração é uma verdade que de fato prova, porque ela vai ao contrário do que a gente pensa ser certo, e vai ao contrário do que a gente quer, entre aspas, que seja certo, num coração impuro, numa condição que não vê de fato quem Deus é. Então, voltando, é como se, quando a gente fala agora sobre a nossa geração, eu estou encaminhando já para a gente finalizar, esse gráfico aqui, eu só copiei o que a Lara trouxe para a gente no estudo passado. Eu quero exemplificar e para falar sobre, tentar falar da forma que eu entendo, esse aprofundar desse conhecimento de Deus e do conhecimento de quem Deus é. Antes disso, uma forma que me ajuda a entender esses degraus que o homem ele foi caindo, como parábola, a gente vê que o quiasma é algo envolvido nisso. A gente vê que Deus vai voltar a restaurar a verdade. Vou colocar aqui, ó. Sexismo S, adoração A, racismo R. Nessa linha grande, que nesse aspecto está representando de maneira mais profunda quem Deus é, sua glória e seu amor por cada um de nós, para dizer que todos somos iguais, ele ama cada um de nós igualmente. Mas por que a parábola tem que ser um quiasma? Deus não poderia falar aqui, ó, na hora que ele começou a restaurar, já que começou primeiro com o sexismo, vamos restaurar primeiro o sexismo, depois a adoração, depois o racismo. Mas a forma que eu entendo é o seguinte, é como se fosse um degrau mais profundo dessa degeneração, de tal forma que, vou trazer de novo o exemplo que eu falei. Homem, entrou o pecado. Mulher, você que pecou, eu tenho conhecimento de uma criança, mas entre aspas, a sabedoria de Deus, né? É muito infantil, muito crua, mas a humanidade ela vai colocar a culpa na mulher, vai colocar ela lá embaixo, como inferior. A mulher vai ser inferior. Depois, eu adoro da forma que eu quiser. Quer saber? É isso, eu vou fazer o meu melhor para Deus. E depois, quer saber? O homem também, alguns homens têm que ser inferiores aos outros, porque eu estou gostando essa opressão, eu estar acima, o Deus conforme eu quero. Quando a gente fala sobre até essa construção de Deus conforme a gente quer, a gente volta lá no Israel antigo, o touro ápice. Eles queriam um Deus que oprimisse, um Deus que subjugasse, um Deus forte, valente, tudo nessa visão de, na verdade, não representar a Deus. E aí eu quero só frisar para mostrar que as coisas são muito mais complexas, mas Deus usa os seus servos para simplificar isso para a gente. Mas as pessoas que estavam se apegando ao touro ápide, de certa forma, elas estavam se apegando lá nos versos do Antigo Testamento, porque Deus vai libertar do jugo e tudo mais. Então eles estão usando assim do Senhor, mas não com a metodologia correta, não com o coração aberto, e aí eles começam a achar que seria de uma forma, mas não é aquilo de fato que representa Deus. Um Deus, na verdade, conforme a vontade deles, só que só para colocar essa pulga atrás da orelha, parece que às vezes, muitas vezes, o assim do Senhor, ele ajuda a gente a ficar confortável com a nossa própria vontade. Então, se eu quero uma opressão, uma submissão, o assim do Senhor parece que está me ajudando a reforçar isso. Mas, na verdade, se a gente não entender como a metodologia correta, a gente não vai ouvir a voz de Deus, a gente não vai conhecer Ele verdadeiramente. Lembrando, só uma observação importante, que a Bíblia foi escrita por homens, em todas essas condições que a gente escreveu, no contexto que eles viviam, e quando Deus traz a sabedoria, tem todo o viés é como se fosse assim, quando... Na verdade, Deus tinha a verdade especial para cada tempo, mas se a gente vê a Bíblia, como a gente fala, a Bíblia é um livro racista, se a gente fosse colocar, um livro sexista. A gente tem que lembrar nas condições em que o homem escreveu ela, no tempo em que ele escreveu e tudo mais. É isso que eu quero explicar. Mas voltando.
Então, a mulher tem que ser submissa, eu adoro do jeito que eu quero, e, na verdade, o homem, ele é superior, mas alguns deles ainda assim tem que ser inferior, por mais que eles são superiores. Então, quando Deus vai restaurar isso para voltar ao início, é como se fosse bem assim, não dá para falar do sexismo primeiro, o homem não está preparado de forma alguma para ouvir isso. Então, primeiro ele vai ouvir bem assim, ó, e tô usando nessa linha, né, para a gente poder entender o meu ponto em específico. O homem, ele não tem que ser submisso ao outro. A cor da pele de um homem, se um homem é negro e o outro é branco, isso não vai determinar que um seja inferior ao outro, eles são iguais. Então, na cabeça deturpada de um homem, seria bem assim, é verdade, vamos supor, um homem não deve ser subjugado. É verdade, talvez eu consiga entender isso mesmo, não tenho que subjugar um homem, ele é superior, ele está acima. Então é como se fosse, beleza, aí Deus vai demorar algumas gerações ainda, vai falar bem assim, ó, a adoração, eu preciso que você entenda que não é conforme você quer, é conforme eu peço, conforme a minha vontade, não porque Deus é autoritário, mas porque Ele sabe o que é melhor para nós. Assim como todas as verdades que Ele sempre revela. E aí depois que Ele vai, aqui na nossa geração, com uma verdade que é tão importante para a gente, que é o aumento de conhecimento, especificamente para a nossa linha do tempo, do decreto dominical, entre aspas, sobre o que vai acontecer na nossa geração e vai se cumprir nos nossos olhos, porque a gente está vivendo hoje, uma verdade especialmente aplicável a nós. A gente está vendo essa última restauração de uma coisa que o homem ainda não estava entendendo, mas que a mulher, ela é igual ao homem. Mesmo a mulher, que vocês acham que é inferior, ela está em nível exatamente igual a você, homem, digamos assim. Então, eu entendo esse quiasmo, digamos assim, como foi lá no fundo do poço e para voltar, você tem que primeiro falar do que foi a última coisa que ele entendeu, porque ele achou que o homem também deveria submeter a outro homem, e aí só depois ele vai ter preparado para essas próximas verdades. Então, voltando aqui, quando Deus traz uma verdade agora para a nossa geração, uma coisa que eu queria falar. Eu sei que eu tenho pouco tempo, mas eu já estou finalizando. É uma forma que me ajudou muito a entender. Poxa, mas podia ser mais fácil se Ellen White escrevesse, né? Um texto claro falando o que a gente deveria fazer, deixar de fazer, o que seria a verdade presente. Mas olha só que interessante. Quando a gente fala sobre a contagem dos tempos, a gente sabe que lá em Daniel a gente vê até 1844, por exemplo, 2.300 tardes e manhãs, 2.520. Então, depois disso, a gente não tem um verso que vai falar bem assim, depois de tanto tempo e vai chegar tal período que vai acontecer tal coisa. Não tem mais isso. E a gente começa a ver, além disso, que se o povo de Deus tivesse feito a vontade dele, ele teria voltado antes. Vou colocar aqui no contexto de 63. Deus deveria ter voltado. Me ajudem aqui, nesses três aspectos que eu acho que são aspectos cruciais para entender quem Deus é. Quem é que Deus trouxe como uma verdade presente em última geração, que Jesus voltaria nas nuvens dos céus? Eles precisavam entender desses três aqui, Deus precisava pelo menos tirar a primeira coisa para entender melhor quem Deus é. Quando falas lá em eventos finais, não. Primeiros escritos, quando a gente fala sobre o final dos tempos, quando tem esse delineamento dos eventos, e fala sobre os pecados de Babilônia. A gente vê que a última profecia terminou em 1844. É como se as coisas não parece que está tão claro. Não tem uma assim do Senhor dizendo exatamente o que é e que não é que vai acontecer. Deus, a partir de agora, ele vai trazer o que ele gosta de fazer e a forma mais eficaz, o ensino mais eficaz, a gente vai entender por meio de parábolas. A gente precisa da metodologia correta como uma chave do conhecimento para entender o que vai ser essa verdade que vai testar. Não está num verso tão claro assim. No final dos tempos, a verdade que vai testar vai ser sobre a escravidão. Não está escrito assim. Mas, vamos voltar aqui. Quando fala sobre os pecados de Babilônia, o juízo de Deus, no contexto de 1863, o que Deus estava ensinando aqui? O que era pecado? Quem pode falar para mim? Escravidão. Escravidão? Perfeito. A escravidão. Vou escrever aqui, ó. Deus está revelando, é como se fosse bem assim, ó. Aqui nessa joia preciosa, Deus está aqui, ó. A gente tem que entender do amor dele, a gente não está entendendo quem ele é de verdade. O homem precisa entender que a submissão não é correta. E aí, essa é uma verdade presente que ele vai trazer. Mas ele sabe que se o homem falhasse, lembrando, o conhecimento de Deus, ele é eterno, a gente vai aprender pela eternidade sobre quem Deus é de maneira muito mais profunda.
Mas Deus trouxe a escravidão para começar a gente entender de fato quem Deus é, e foi o propósito dele, de que assim fosse. Mas Jesus não voltou nessa época aqui. Mas o conhecimento precisa se aprofundar, ele já trouxe essa verdade, então ele vai começar a trazer um conhecimento de que a gente aprenderia lá no céu. Assim como Moisés, assim como Noé, todos que estiverem no céu vão entender que vão chegar no céu, a mulher vai falar em público e ele vai falar, opa, você está falando por quê? Só os homens que podem falar, porque eles têm uma visão completamente sexista da história, mas eles vão aprender que, na verdade, não é assim. Então, vou usar esse exemplo para cá, que me ajudou muito a entender. Todos nós não, que a gente não estava vivo, perdão, mas o povo de Deus iria ao céu entendendo que não a escravidão era errada, mas ele também não entendia que a mulher deveria ser igual ao homem, e talvez de maneira mais profunda sobre a adoração, digamos assim. Ele aprenderia no céu, tá beleza. Só que Jesus não voltou. Então Deus vai trazer esse aprofundar desse conhecimento. Então, no contexto de 1888, a gente vai ver que Deus vai mostrar, para mostrar quem ele é. Que, na verdade, você não pode adorar do jeito que você quer, não porque eu sou um Deus opressor e eu faço conforme a minha vontade, mas a minha vontade é o que é melhor para você. Por exemplo, o sábado foi criado por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Deus, quando ele fala algo, é porque é melhor para nós. E a gente precisa entender que o que ele fala, de fato, são não só mandamentos ou que Deus está mandando, a gente tem que obedecer, mas porque ele sabe mesmo o que é melhor para a gente. Então a gente começou, ele provou como um teste aqui, não estava de maneira tão clara assim na Bíblia, falando que Deus aprovar como juízo final a questão do sábado. Deus está falando dos pecados de Babilônia, tá? Já estou finalizando. E aí, nesse caso, como um símbolo, como se fosse assim, tem a linha do tempo, vai ter o juízo. O juízo, a gente vai entender o juízo por meio de uma parábola, porque não está claro, não tem uma assim do Senhor. A gente está olhando para o nosso tempo, a profecia vai se cumprir nos nossos olhos. O que é a verdade presente agora? A gente tem que entender de quem Deus é. Então a gente vai usar a metodologia correta, parábola, linha sobre linha, para entender o que ele quer nos mostrar, o que é o que vai nos provar hoje. Porque se a gente não usar a metodologia correta, a gente vai pegar um texto de Ellen White, falando sobre o decreto dominical, e vai esperar, como a gente esperava de fato, a questão do decreto dominical, do sábado e domingo, como uma prova hoje em dia. Só que isso nunca vai acontecer, porque isso não é para o nosso tempo. E se a gente não entender a parábola, a gente vai ser pego de surpresa. Então, ele, com uma metodologia, a gente vai entender que não está tão claro assim, é por meio de parábola, porque é como se os assim diz o Senhor, digamos assim, todos vão se cumprir por aqui nessa época. Daniel 11, 40, 45 cumpriria nessa época, mas agora Deus escreveu de tal forma de que ele vai inspirar seus servos, os seus mensageiros, os nossos anciões, os líderes, para entender, exemplificar, simplificar, olhar para a história certa, a história que tipifica o nosso tempo, para que a gente entenda o que vai cumprir agora, vai se cumprir agora. Então, Deus precisava ensinar uma coisa pra gente que em 89 a gente não estava nem um pouco preparado para ouvir. Então, assim como uma criança, ele vai falar bem assim, gente, olha só, voltei aqui para a tela, né? Tô com uma caneta. Em 91 ele trouxe a verdade bem assim. Eles entenderam, digamos assim, né, a verdade que eu já trouxe para a humanidade, a escravidão. Eu falei sobre a questão da adoração. Agora eles vão ter que entender sobre o sexismo. Eles têm que entender quem eu sou. As mulheres não têm que ser submissas, elas estão sofrendo. E isso não representa quem eu sou. Beleza. Então Deus vai ter que ensinar isso aqui, sobre a igualdade de gênero. E até conhecimentos mais profundos com relação a isso. Verdades muito provantes. E aí ele vai falar bem assim, olha, você tem que entender a repetição da história. Porque quando você entender a repetição da história, você vai conseguir olhar de maneira mais adequada para uma coisa que eu quero te ensinar. Você não vai ler em assim do Senhor tudo que eu quero ensinar, digamos assim. Aí ele voltou os olhos para os nossos líderes para olhar para Daniel 11, 40, 45 e entender sobre os 3 últimos passos do papado, o Rei do Sul, a queda da União Soviética, foi lá em 78. Perdão, tô viajando aqui. A questão do Rei do Sul, Rei do Norte, 78. A questão do aprisionamento do Papa e tudo mais. E aí ele sofreu esse primeiro ataque. Para reconquistar esses 3 passos, ele vai primeiro conquistar os 3 últimos passos. Me ajudem aí, gente. Para a gente finalizar. 89. O que Deus está mostrando? Daniel 11, 40, 45.
papado voltar ao trono mundial, ele é para conquistar primeiro. Lembrando, o literal não estava explicando isso. O literal, em teoria, já tinha se cumprido. Mas a gente tem que entender por meio de parábolas. Senão, a Bíblia acabou. E aí, Deus nos deixou em trevas? Não. Ele trouxe verdades que conseguem ser aplicadas no nosso tempo com o Espírito Santo guiando. Primeiro passo, a queda do Rei do Sul. Já tinha cumprido o primeiro passo. O próximo passo vai ser já os Estados Unidos, como, entre aspas, decreto dominical, e depois o resto do mundo. Então, meu Deus, está prestes a acontecer. São os últimos 3 passos. Ellen White fala que os eventos são rápidos. Ele precisou trazer isso para a gente poder entender o seguinte: os passos estão acontecendo, a gente está no final do mundo, a gente precisava entender isso, e trouxe 2520. Os 7 tempos em Levítico, de maneira literal, não são 2520 anos. Então ele olhou para a gente, fez a gente olhar, como a gente tem de maneira mais profunda hoje, ele guiou a mente dos mileritas para um verso que não estava dizendo sobre 2520, mas ele queria entender que aquilo era uma tipificação, um símbolo. Aquilo cumpriu no passado, só que Deus pegou aquilo como um símbolo e ele vai agora falar uma profecia para o nosso tempo. E aí nós entendemos que, opa, então tem versos que a gente vai olhar, não quer dizer aquilo, mas Deus está falando o que quer dizer, tá bom. Então a gente vai acreditar, mas não é o cumprimento literal, é o cumprimento espiritual. Então a gente falou bem assim, gente, 2520, cumpriu 1844. Isso é uma aplicação do verso. E para que abriu a chave para entender o tempo. Ué, mas o tempo a gente não pode predizer. Não, mas Deus, ele revela uma verdade presente para cada geração. E ele chegou aqui e falou: olha, eu sei, eu vou conseguir falar quando é que termina essa dispensação. Eu tenho poder sobre isso. Vocês vão ver a profecia se cumprindo nos seus olhos. E a gente desconstruiu essa ideia que a gente tinha errada de que não podia predizer o tempo. Porque Deus está refinando essa metodologia e nos dando conhecimento dos céus. Traz a verdade sobre Atos 27, que vão combinar, sobre as 2 fontes de informação. Olha só, vocês estão vendo que o assim diz o Senhor, o claro, literal, não está representando o que eu quero dizer algumas vezes. Você tem que usar a metodologia correta. Se você usar o assim do Senhor de maneira errada, vocês não vão se vacinar. Vocês vão achar que a ciência está sendo usada por Satanás. Vocês vão pegar Covid e vão morrer e achar que vocês estão fazendo a vontade de Deus. Porque a marca da besta, como as pessoas querem hoje em teoria de conspiração, tem um chip dentro da vacina, qualquer coisa assim. Tudo isso a gente pensava, a gente acreditava, a gente não se vacinava. Se bobear, alguns de nós não se vacinavam por pensar que a gente estava fazendo o que era certo. Mas ele precisava nos ajudar a entender que a ciência ela é um veio de que Deus usa para nos trazer um conforto, para nos trazer sabedoria, para nos trazer saúde. E a gente não tinha como entender isso lá no começo. E aí ele chega agora e fala sobre o touro ápice, falando: olha, eu sou não conforme vocês querem, mas conforme de fato eu sou. Vocês têm um entendimento muito errado de quem eu sou. E é como se fosse esse aprofundar desse conhecimento de que, ó, os passos estão acabando, é a última geração. Entendamos a repetição da história. O assim do Senhor não é no literal, muitas vezes não representa o que eu quero mostrar para vocês. Vocês têm que entender isso. Então, Deus vai ensinando como uma criança que vai crescendo, engatinhando, sentando, depois andando, dando os primeiros passos, aprendendo a escovar o dente, começando a estudar, para agora ele chegar para a gente e falar sobre a igualdade de gênero e falar sobre esse assunto que é tão profundo e como nenhum de nós jamais imaginou que aconteceria, mas para que a gente, com todo esse conhecimento que a gente chegou até aqui, como última geração, como as últimas dispensações, como sacerdotes, como Deus sendo chamado, como 144 mil, para entender que aquela pessoa que a gente estava julgando como completamente errada e que ela não teve culpa nenhuma de ter nascido daquela forma, mas ela tem que fazer a vontade de Deus, por mais que ela sofra, ela não vai ser não vai ser feliz, vou usar dessa forma. Ele vai ser escravo, ele vai sofrer até Jesus voltar. Isso é o que Deus quer. Mas ele está falando aqui, ó, aqui no finalzinho, nesse finalzinho aqui, chegando perto do coração. Na verdade, vocês entenderam tudo errado isso. Na verdade, a homossexualidade não é errado às vistas de Deus. Mas para que ele ensinasse isso, ele precisou ensinar tudo isso para gente. Esse caminho estreito, essa corda que foi se amplificando, foi ficando mais grossa, para que a gente pudesse confiar que ele tem nos guiado. E a minha oração, o meu desejo é que, ao Deus continuar revelando o que é a verdade, quem de fato ele é, não conforme a gente quer, mas conforme ele se manifesta, conforme quem ele é de verdade, voltando aqui nessa imagem, né? Vou apagar aqui essa submissão que não é quem ele é, para ele de fato mostrar. Vou colocar até aqui, ó. Mulher é igual ao homem, um negro é igual
a um branco, homossexualidade não é errado, é certo às vistas de Deus. Isso aqui é Deus conforme ele está se manifestando, quem ele é de verdade. E, infelizmente, se a gente não seguir essa linha, essa, essa, esses alfinetes que Deus está costurando até chegar nesses entendimentos mais profundos, quando Jesus voltar, a gente vai estar chamando, na verdade, hoje em dia, né? A gente está chamando o que é luz, trevas. Ah, não, entendi até agora, mas essa última coisa aí, não, 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 não. Isso já é demais para mim. Ah, mas e se Deus falar o que é a verdade? Se Deus chegar para você e falar homossexualidade não é errado, a pessoa vai falar que aquilo era Satanás, digamos assim, as pessoas que não aceitam isso, né? É, ele está chamando as trevas de luz e a luz de trevas. Então, quando Jesus vier, ele tá com essa cara aqui, digamos assim. As pessoas vão falar: Senhor, Senhor, nós fizemos tudo em teu nome. Mas ele vai falar: apartai-vos de mim. E aí eu finalizo com o entendimento que Deus fala. Os 144 mil, ele segue um cordeiro para onde quer que ele vá. E para gente, esse cordeiro, esse Deus amoroso, de fato quem ele está se revelando de maneira mais profunda. E se a gente não seguir toda essa linha de raciocínio, a gente vai esperar um Deus que nunca vai vir. Na verdade, esse Deus aqui, ó, se a gente pegar todas as pessoas que não aceitam as verdades e tacar no céu, digamos assim, elas vão pedir para morrer, elas vão querer ir embora, elas não vão gostar. Ah, não, mas aquela pessoa ali, ih, que estranho, ela é gay. Não quero ficar perto, não. Então o céu não é lugar para essa pessoa. Então que Deus ele nos ajude a entender. Se a gente tem dificuldade, que a gente possa estudar para que Deus consiga se revelar a nós da maneira que Ele quer, conforme a vontade dele, e não conforme a gente quer, porque é esse Deus aqui que vai voltar nos ouvidos dos céus. E se a gente não aceitar todo esse desenvolvimento da verdade, ele vai falar: apartai-vos de mim. Mas ele vai falar para aqueles que entendem e estão entendendo esse coração bem aqui no meio dessas joias aqui, ó, esse conhecimento que ele está buscando revelar, tão precioso. Ah, mas lá no Éden, por que ele não falou desde o princípio? Não teve tempo. O homem tinha acabado de ser criado, ele ia falar depois que a homossexualidade não seria errado. Era o primeiro casal, e quando um gostava do outro, digamos assim, e quando tivesse mais pessoas, o homem gostasse de outro, porque ele nasceu assim, Deus não ia achar, ninguém teria um entendimento deturpado sobre isso, digamos assim. Então a gente não pode pensar, mas Deus criou o homem e a mulher. Isso está lá em Gênesis, eu sei, mas Deus tem muito conhecimento para ensinar, e é o que ele está ensinando hoje em dia. Então que Deus nos ajude a entender de fato Deus como é, para que a gente espere o Deus verdadeiro e para que o céu seja um local que a gente ama estar. Porque se hoje em dia a gente não quer estar perto de um homossexual só por ele ser homossexual, a gente não vai estar feliz no céu. Se a gente quer fazer com uma mulher seja submissa ao homem, a gente não vai estar feliz no céu. O céu está do jeitinho que Deus quer, não conforme o que a gente quer. Então que a gente aprenda a vontade de Deus, porque os pensamentos dele são muito mais altos do que os nossos. Não é a gente que diz o que é a verdade, é ele. E ele tem usado os seus mensageiros, seus servos, para mostrar isso para a gente. A gente vai finalizar com uma oração. Eu peço para quem puder se ajoelhar, por gentileza. Oremos. Querido Deus, eterno Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado de maneira muito cuidadosa, de maneira cautelosa, pessoas, nós que não sabíamos, não conseguiríamos entender verdades tão profundas. Alguns anos atrás, o Senhor nos lapidou, o Senhor fez nosso entendimento ficar mais claro, para que hoje a gente entendesse verdades que revelam quem o Senhor é, que revelam a sua glória, tal glória que a gente não conseguiria suportar antes, que a humanidade também não conseguiria suportar antes. Mas que o Senhor nos ajude a entender que o Senhor tem usado mensageiros para que tragam a verdade para o nosso tempo, o Senhor tem usado pessoas para que mostrem as profecias que estão se cumprindo hoje na nossa frente e vão se cumprir até o final, como sempre se cumpriram, para que a gente espere o evento correto, para que a gente conheça o Senhor como de fato o Senhor é, para que quando o Senhor vier nos ouvindo dos céus, estejamos entre aqueles que o Senhor diga: vinde, benditos de meu Pai, entrar no reino que está preparado desde a fundação do mundo. O Senhor nos ajude a ter o coração, o entendimento e a mente conforme o Senhor quer, conforme a tua vontade, conforme os seus pensamentos, que são muito mais altos do que os nossos. Que a gente permita que o Senhor se revele e que a gente siga o Senhor até o fim.
Sabemos que o caminho tem ficado cada vez mais estreito. Nós temos perdido pessoas tão queridas que andavam ao nosso lado, mas que não têm suportado a sua glória. Que o Senhor os ajude a, quem sabe, entender de maneira mais profunda, para que eles retornem ao caminho e sigam até o final, para que possamos seguir firmes como um corpo, como irmãos. Podemos ser poucos, mas sabemos que quem tem Deus triunfará. Então, que o Senhor nos ajude, nos dê força, poder, sabedoria. Que o Senhor nos ajude a entender o amor ao próximo e ao Senhor. Muito obrigado por suas bênçãos, que tenhamos um excelente estudo que vai se seguir com o irmão Pedro e que tenhamos um excelente restante de sábado. Entregamos tudo em tuas mãos, seja com cada um de nós. Em nome de Jesus, amém.